Fala, galerinha! Então, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Agora, nós vamos ver ângulos alternos, tá? Então, existem dois tipos de ângulos alternos. O primeiro são os alternos internos. Lembrando que nós estamos falando das relações, né, dos ângulos que são formados quando eu tenho duas retas paralelas e uma transversal, tá? Nós continuamos falando desses ângulos. Então, agora a gente vai ver os ângulos que eu vou classificar como ângulos alternos. Eles se dividem em dois tipos, que são os alternos internos. Vamos ver a definição aqui, ó. O par de ângulos que está na região interna definida pelas retas R e S, e em regiões diferentes em relação à transversal T. Então, eu preciso saber esse conceito. Possuem um vértice em R e outro vértice em S. Então, ele fala aqui, ó, o par de ângulos que está na região interna definida pela reta R e S. Então, ele tá aqui dentro, região interna, tá? E aí, ele fala que que eles estão em regiões diferentes em relação à transversal T. Então, em relação à transversal T, eu tenho a região da direita e a região da esquerda. Então, eles estão nessa parte, os alternos internos estão nessa parte, um do lado direito, o outro do lado esquerdo, tá? Exemplo, o ângulo D e o ângulo F. Os dois, ó, eu relacionei eles pelas cores, os dois estão na parte de dentro, né? Na região interna da reta RS, e estão o quê? Em regiões diferentes em relação à reta T. Um está à direita, outro à esquerda. Outro par de ângulos aqui, ó, o ângulo C e o ângulo E. Os dois estão na região interna e um está à esquerda, o outro à direita, tá? Então, tá aqui, ó, alternos internos, ângulo C e o ângulo E, ângulo C e o ângulo E, ângulo D e o ângulo F, ângulo D e o ângulo F. São internos porque estão entre R e S, né, na região interna, e são alternos porque cada um está numa região em relação a T, um está à esquerda, outro à direita, tá? Existe um outro tipo de ângulo alterno. Quem que é ele? É o ângulo alterno externo, tá? Então, o par de ângulos que está em regiões diferentes em relação à transversal T, então um vai estar à esquerda, outro à direita, de modo que um deles está em uma região externa definida pela reta RS e o outro está na outra região externa. Então, ele quis dizer aqui que é um par de ângulos formado, né, entre as retas aqui, que estão em lados diferentes em relação a T, e um está pelo lado de fora de R e o outro está pelo lado de fora de T. Vamos ver aqui, ó. O ângulo A e o ângulo G. O ângulo A e o ângulo G. Está por fora em relação a R e por fora em relação a S. Então, eles são externos. E em relação a T, o A está à direita e o G está à esquerda. Tá certo? Vamos ver aqui, ó, o ângulo B e o ângulo H, a relação deles. O B está externo, né? Em relação à reta R, o H externo em relação à reta S, o B está à esquerda, o H está à direita, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é que quando as retas R e S são paralelas, os ângulos alternos têm medidas iguais, né? Caso contrário, eles têm medidas diferentes. Aqui no caso, eu posso dizer que o B é igual ao H, que o A é igual ao G, que o C é igual ao E, que o D é igual ao F, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo de um exercício que aparece uma relação assim, de ângulos alternos. Então, eu tenho aqui, ó. Sabendo que as retas R e S são paralelas, calcule o valor de x. Então, eu tenho o valor do ângulo x e o valor deste ângulo, eu tenho x aqui para descobrir esse valor, né? Desculpa. E eu tenho x para descobrir aqui o valor desse ângulo. Se eu olhar e ver a relação
eu vou ver que esses caras são o quê? Alternos externos. Por que alternos externos? Porque em relação à reta T, cada um está de um lado, e em relação à reta RS, que são paralelas, eles estão na região externa, tá? Aí a gente acabou de ver lá, que era importante em observações, que quando as retas são paralelas, os ângulos alternos são iguais. Então, eu venho aqui e estabeleço a relação, ó, que 4x sobre 5 menos 10 é igual a 2x sobre 3 mais 14 graus. Vou extrair o MMC, tá? Então, o MMC de 5 e 3 é 15. Aqui já é uma resolução de uma equação de primeiro grau, tá? Então, 12x menos 150 igual a 10x mais 210. Encontrei esses valores porque eu extraí o MMC, tá? Então, 15 dividido por 5 vai dar 3 vezes 4, 12. 15 dividido por 1 que tá aqui embaixo vai dar 15 vezes 10, 150. 15 dividido por 3 vai dar 5 vezes 2, 10. E 15 dividido por 1 que tem aqui, 15 vezes 14, 210, tá? Então, agora aqui eu vou isolar quem tem x no primeiro membro, quem não tem no segundo membro. Então, 12x menos 10x vai ser igual a 210 mais 150. 2x é igual a 360. X é igual a 360 dividido por 2, x vai ser igual a 180, tá? Então, aqui, ó, 180. Ah, dá pra ver, né? Aqui. 180, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um exercício, né? Resolvido. Vamos ver agora um outro exemplo. Então, tenho aqui um outro exemplo, tá certo? Aonde eu tenho duas transversais. Eu tenho a transversal aí T e a transversal U, e eu preciso calcular as incógnitas, né? Então, ele fala assim, ó, calcule o valor das incógnitas, sendo que RS são paralelas. Se RS são paralelas, eu posso estabelecer que os ângulos alternos são iguais. Então, vamos primeiro estudar as relações, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, em relação à transversal T, né? Então, vamos olhar essa aqui primeiro, ó. Então, eu tenho que y e x sobre 3 menos 10 são suplementares, ó, são ângulos suplementares. Se eles são suplementares, eles são iguais a 180 graus, que a gente já aprendeu isso. Aí, se eu tenho aqui, ó, dois ângulos, né, que eles são alternos externos, né, estão pelo lado de fora e cada um num sentido em relação à letra T. A reta T, aliás, transversal T, né? Então, eu tenho aqui, ó, y e 2x sobre 3 menos 32 graus são alternos externos. Se eles são alternos externos e a reta RS são paralelas, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso pegar esse y aqui e falar que esse cara é igual a esse, não posso? Então, esse cara tá aqui, ó, substituindo y. Por que que eu fiz isso? Porque esses dois carinhas aqui, ó, são suplementares. E se y é igual a esse, eu vou substituir o y por esse carinha aqui. Por quê? Porque eu vou ter as duas incógnitas iguais para trabalhar, tá? Então, vai ficar 2x sobre 3 menos 32 e menos 32. Isso aqui tá no lugar de y, né? Porque eles são alternos externos. Então, eles são iguais, porque a reta RS é paralela. Mais x sobre 3 menos 10 igual a 180 graus. Por que que eu igualei a 180 graus? Porque eles são suplementares. Resolvi isso daqui, tirei o MMC, resolvi essa equação do primeiro grau e cheguei ao valor de x igual a 222 graus. Então, já achei uma das incógnitas desse exercício. Achei o valor de x. Aí, aqui, ó, se o valor de y é igual a... A gente não falou que y é igual a 2x sobre 3 menos 32? Eu já descobri quem é x, então o que que eu tenho que fazer para descobrir quem é y? Substituir o x. Então, eu fiz que 2 vezes o valor de x sobre 3 menos 32 é igual a y, ó, porque este cara é igual a este. Porque eles são ângulos alternos externos. Temos a reta paralela, quando acontece isso, eles são iguais, tá?
Então, eu tenho aqui, ó, que resolvendo essa conta, eu cheguei no valor de y igual a 116 graus. Já achei o valor de mais uma incógnita. Agora, eu vou estabelecer as relações aqui, ó, da minha transversal U com a reta R e a reta S, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Então, agora, analisando a transversal U em relação às paralelas R e S. Então, eu tenho aqui, ó, que Z é igual a W, Z é igual a W, por quê? Porque eles são alternos e internos, estão na região interna em relação a R e S e estão em regiões diferentes em relação à transversal U. Um está à direita, outro à esquerda, tá? Então, Z e W são iguais, porque são alternos internos entre retas paralelas. Aí, a segunda relação que eu tenho é que o W e o Y sobre 4 mais 6 são opostos pelo vértice, ó. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, né? Então, se eu pegar aqui, ó, y sobre 4 mais 6, eu já descobri o valor de y, que é 116 graus. Então, tem aqui, ó, y sobre 4 mais 6 vai ser 116 dividido por 4 mais 6, que é igual a 29 graus mais 6, que é igual a 35 graus. Então, esse carinha aqui, ó, este ângulo mede 35 graus. Se ele é oposto pelo vértice ao ângulo W, o ângulo W mede 35 graus. Na primeira relação, eu não falei que Z era igual a W? Então, se W mede 35 graus, Z também mede 35 graus. E aí, eu encontrei o valor de todas as incógnitas, estudando e separando todas as relações, para vocês verem como resolver, como raciocinar. Então, é isso, galera. Bons estudos!